Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes, intitulado Isso é Crime? Bom, o quadro Isso é Crime de hoje vai debater a questão da prática de racha entre os crimes de trânsito. É uma prática de trânsito que consiste basicamente na prática de competições automobilísticas não autorizadas. A prática de racha, como nós sabemos, ela gera um grande perigo para a incolumidade pública e ela pode levar como resultado a causação de lesões nas pessoas, não é? E além disso, a morte. Como tudo isso se encontra enquadrado dentro da nossa legislação penal, pessoal? Bom, nós temos um Código de Trânsito brasileiro desde 1997, organizado com todas as infrações administrativas e penais também, o chamado CTB, é a Lei 9.503 de 1997. E ali, entre todas as infrações, o final do código apresenta as infrações penais, que são várias. Importante lembrar que há infrações administrativas mais leves também previstas nesse código, não é um código apenas que contém crimes ou a legislação penal somente, ele encerra também uma série de infrações administrativas, mas entre as infrações administrativas e as infrações penais, pessoal, não há uma grande diferença, não há uma diferença substancial ou ontológica, como a gente diz. São exatamente a mesma coisa. É que a infração penal ela é mais grave do que a infração administrativa. E o fato de uma infração administrativa passar a ser um crime, ou seja, uma infração penal, fica a critério do legislador na hora de decidir e de construir a lei. Ou seja, nós temos ali uma série de crimes de trânsito que nós vamos narrar hoje no nosso episódio do Isso é Crime, mas eles poderiam e muitas vezes ficaram na esfera das infrações administrativas por muito tempo e depois passaram a ser infrações penais a partir da sua gravidade, ok? E muitos deles têm a ver com a nossa pergunta de hoje, se isso é crime, a prática de racha, de competição automobilística não autorizada no trânsito. Bom, dentre todas as infrações, as que chamam mais atenção ali, é uma série de infrações criminais, ou seja, infrações mais graves, que por isso ganharam essa definição de crime e elas são combinadas penas criminais e não apenas uma multa por uma infração administrativa, ou seja, é algo mais grave, né, que o legislador resolveu escolher e punir com a pena, com as penas criminais, principalmente a detenção e a reclusão e muitas vezes a multa. Nós temos ali, em primeiro lugar, o homicídio culposo no trânsito. O homicídio por si só, quando praticado no trânsito, ele configura o crime do artigo 302 do CTB da Lei 9.503 de 97, ok? Tem penas próximas do homicídio culposo do Código Penal, mas é mais grave, ou seja, ali no 302 a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por si só, já vai acarretar penas de 2 a 4 anos de detenção. Além, sempre tem acompanhando ali nesses crimes de trânsito, a suspensão da habilitação da CNH da pessoa, ou da sua permissão para dirigir naquele primeiro ano, né, experimental, em que a pessoa ainda tem uma permissão apenas para dirigir, ou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo tempo que durar essa pena. É importante que a gente tem sempre essa pena agregada, né? Além da pena de prisão, a gente tem essa pena também que implica uma interdição temporária de direitos a praticamente todas as infrações criminais no trânsito, certo? E se a pessoa não tem essa CNH, que é ainda mais grave, ela fica impedida de obtê-la pelo prazo, então, de cumprimento da pena, certo? Bom, então, o homicídio culposo, por si só, quando praticado no trânsito, ele já é um crime separado, ele já é um crime mais grave, não é o homicídio culposo do Código Penal, ele é homicídio culposo no trânsito do artigo 302 do CTB. As penas são de 2 a 4 anos de detenção, como eu disse, além dessa suspensão da CNH, né? E ali é o grande debate, né, pessoal? Quando alguém mata uma outra pessoa no trânsito, por diversas circunstâncias, não só a prática de racha, como é que ficaria a responsabilidade pelo homicídio? É esse homicídio culposo, com penas apenas de 2 a 4 anos de detenção, ou seria um homicídio doloso? É importante indicar, antes de analisar as infrações criminais no trânsito, a gente dizer que não há aqui homicídio doloso no trânsito, não há essa previsão e nem precisaria haver. Porque o homicídio doloso por si só já está no Código Penal há anos, né, no nosso Código Penal brasileiro de 1940, no artigo 121. Ou seja, matar alguém, já por si só, na forma dolosa, tem penas bastante altas, de 6 a 20 anos de reclusão, que é a pena de partida, né, de um homicídio doloso, e não está no Código de Trânsito justamente porque não é a praxe das infrações de trânsito. As infrações de trânsito geralmente são praticadas de forma culposa, ou seja, as lesões e a morte, né, artigos 302 e 303 do CTB, elas são majoritariamente culposas, são infrações causadas pela imperícia, pela imprudência do condutor ou a negligência, às vezes se esqueceu de fazer alguma coisa, de dar uma seta, um sinal, de puxar o freio de mão e acarretou lesões ou morte de alguém, não é? Ou por sua imperícia,
como condutor profissional ou por a sua imprudência na condução básica que todos os motoristas devem ter, a sua habilidade que a gente conhece como um cuidado objetivo básico e essencial no trânsito, a pessoa infringiu, né, de forma positiva ou de forma negativa, por ação ou omissão, esses cuidados que todo mundo aprende quando faz os testes de habilitação para ter a sua CNH. Então, essa margem de cuidado, ou seja, a infração culposa é o que costuma acontecer no trânsito via de regra, por isso que há a previsão apenas do homicídio culposo. Não que não possa haver uma denúncia, é verdade. Por homicídio doloso, é claro que uma pessoa pode voluntariamente querer matar a outra através de um acidente de trânsito, né? Um suposto acidente, jogar o carro sobre a outra, atropelar voluntariamente, mas não é a praxe. E aí, para esse deslocamento acontecer, para que haja um crime de homicídio doloso, tem que haver toda a comprovação da consciência e vontade de matar alguém ou de lesionar alguém no trânsito, ok? Então, nós temos de partida o homicídio culposo no 302 e no 302 mesmo nós já temos no parágrafo 3º uma qualificadora, que é a situação de a pessoa dentro do 302, ok, pessoal? Que é o praticar homicídio culposo no trânsito, dirigindo veículo automotor. Nós temos o fato de a pessoa praticar este homicídio após a ingestão de alguma substância psicoativa, alguma substância que cause dependência, como, por exemplo, álcool e drogas. Aí, neste caso, as penas sobem, elas vão para 5 a 8 anos de reclusão, além da suspensão da CNH. Então, nós temos ali a qualificadora, né, novas margens penais, do homicídio culposo no trânsito. Então, se alguém culposamente causou a morte de outra pessoa no trânsito e estava embriagado, as taxas, já vou falar quais são, de embriaguez ou de drogadição, mas nós temos uma figura qualificada com penas bastante altas, né, de 5 a 8 anos de reclusão, além da suspensão da CNH, que estão no artigo 302, parágrafo 3º do CTB, ou seja, uma forma qualificada de homicídio quando a pessoa estava sob o efeito de álcool ou drogas, e isso é comprovado, certo? Então, já é um homicídio culposo mais grave, que é qualificado por essa circunstância que a gente acabou de falar lá no parágrafo 3º. Ok? E aí nós vamos caminhando pelo CTB, nós temos as lesões culposas no artigo 303 e no 306 tem bastante a ver com o que nós acabamos de falar, que é o fato de a pessoa conduzir o veículo simplesmente, artigo 306 do CTB, sob o efeito de álcool ou drogas, sob o efeito dessas substâncias psicoativas ou que causam dependência química. Então, o artigo 306 ele contempla ali com penas de 6 meses a 3 anos de detenção, um crime que a gente chama de crime de perigo. Ou seja, a gente acabou de sair de um crime que é um crime de dano, em que eu causo mesmo a morte de uma pessoa, que é o artigo 302, com a qualificadora do fato de o sujeito estar embriagado ou drogado. Mas no artigo 306 nós temos não um crime de dano, o mero fato de a pessoa conduzir o veículo sob o efeito dessa substância e havendo comprovação disso, já se configura um crime pelo CTB. Então a pessoa, sabendo, claro, né, que está nessa condição, pega um veículo, vai dirigi-lo, e isso é comprovado pelo agente de trânsito, há formas de comprovação, certo? Seja o bafômetro, seja o exame de teste sanguíneo, para poder comprovar que há 6 miligramas de álcool, 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou então 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. É a forma de comprovação, artigo 306 do CTB. É um crime que a gente chama de mera conduta. O sujeito simplesmente estava nessa condição embriagado, conduzindo um veículo automotor, e isso foi comprovado. O 306 mostra que tem que ser comprovado através desse teste sanguíneo, ou do bafômetro, ou por alguma comprovação visual, né, testemunhal ali do agente de trânsito, que a pessoa estava visivelmente embriagada. Então, ainda que não queira submeter-se aos testes de sangue ou do bafômetro, há a possibilidade de se comprovar visualmente essa embriaguez ou essa drogadição. Este crime ele gera um perigo para a incolumidade pública, tanto que a gente chama de crime de perigo concreto. Então, para ter essa pena de 6 meses a 3 anos, o que já é consideravelmente alto, ou seja, não se matou nem se lesionou ninguém, é o mero fato de se estar conduzindo o veículo embriagado ou sob efeito de alguma droga. Este crime, por si só, que a gente chama de perigo concreto, ele tem que gerar um perigo para a incolumidade pública. Isso é exigido, é requisito do próprio artigo 306 do CTB. Então, não pode ser assim no meio do nada, né, pessoal? Tem que ser um local onde haja risco, via pública, onde haja passagem de pessoas, e o sujeito estava ali, numa via pública qualquer de uma cidade, ou numa estrada, onde há pessoas circulando dentro de carro, fora do carro, né, pedestres, outros condutores de veículos, e que entraram no raio de ação e sofreram o perigo a partir da conduta dele, que estava dirigindo embriagado. Não precisa causar morte ou lesão de ninguém. Artigo 306 é um crime em que basta o fato de se estar nessa conduta dirigindo embriagado. Tá? E, finalmente, nós temos o racha no artigo 308 do CTB.
O racha, pelo artigo 308, é justamente participar de competição automobilística não autorizada pelo poder público, ou seja, de alguma competição automobilística que não tenha sido devidamente autorizada, alguma forma de se fazer a competição entre dois condutores, ou mesmo que a pessoa esteja querendo se superar ali, o velocímetro filmando para mais pessoas, que o velocímetro está atingindo 170, 180, 200 km por hora. Então, esse tipo de competição consigo mesmo, com o outro, configura o artigo 308 do CTB, que também tem penas de 6 meses a 3 anos de detenção e acompanhadas da suspensão da CNH. Nós temos, novamente, crimes que não exigem nenhum tipo de dano. Nós não estamos falando aqui que a pessoa, por estar praticando racha, vai matar alguém ou vai lesionar alguém e ter essa pena de 6 meses a 3 anos. Não, é o mero fato de se estar praticando a competição automobilística não autorizada. Artigo 308 do CTB. Então, racha é crime? Sim, por si só. Não precisa sequer machucar ninguém. Mas o que acontece quando essa pessoa mata alguém, lesiona alguém no trânsito a partir da prática do chamado racha, dessa competição automobilística não autorizada? Aí nós temos penas mais severas, ok? Nós vamos para os parágrafos, parágrafo 1º, parágrafo 2º, que contempla qualificadoras da conduta de racha. Vejam bem, então o racha ele não está mais associado ao homicídio culposo lá de cima do artigo 302 do CTB. Lá nós temos qualificadora apenas em virtude da embriaguez ou da drogadição. Depois nós temos puramente a conduta de estar embriagado ou drogado, mas aí não tem nenhuma qualificadora relativa ao resultado morte. E a questão do racha, pessoal, ela vem justamente lá embaixo no artigo 308 do CTB, que fala da competição automobilística não autorizada, em que o sujeito participa voluntariamente, né? Aí, gerando morte, nós estaremos no parágrafo 2º do artigo 308, que tem penas bastante severas, de 5 a 10 anos de reclusão. Mas uma coisa importante que o legislador fez aqui ao descrever essa conduta, ele disse que as penas serão de 5 a 10 anos de reclusão, caso fique comprovado que o sujeito não quis e nem assumiu o risco de causar o resultado morte. Então, nós temos o racha no 308 caput, nós temos uma qualificadora do racha quando ele gera a morte, que é algo bastante frequente, que pode acontecer no trânsito, mas o fato é que as penas de 5 a 10 anos de reclusão, que já são por si só altas, elas estão associadas ao quê? À culpa. Ou seja, a pessoa dolosamente pratica o racha, mas culposamente causa a morte de alguém. E as penas, portanto, de 5 a 10 anos, vão ser penas associadas a um crime culposo, um crime com resultado morte culposa. Porque está expressamente declarado no 308, parágrafo 2º, que o sujeito não quis nem assumiu o risco, as circunstâncias comprovam que ele não quis nem assumiu o risco, né, dolo direto, dolo eventual, são expressões que costumam estar associadas a dolo direto e eventual, de causar a morte de outrem, ok? Então, ficou resguardada que a prática de racha, por si só, é um crime de perigo, né? E, quando associado ao resultado morte, esse resultado, via de regra, será um resultado culposo, pessoal. Com essas penas, não sendo um homicídio doloso, não vai a júri e também não são penas tão altas quanto de homicídio doloso. Porém, quando ficar comprovado que sim, o sujeito ou quis diretamente causar a morte de outro e assumiu o risco, ou seja, deliberadamente, o local onde ele estava praticando aquele racha, a quantidade de pessoas presentes, enfim, os veículos que estavam circulando, porque um veículo pode colidir com outro e matar pessoas também, não só os pedestres, ele assumiu esse risco, aí nós vamos deixar essa situação. Porque, além do racha caput, que é a prática de um crime de perigo, né, 308, nós não vamos aplicar aquela figura do parágrafo 2º como qualificador. Nós vamos lá para o Código Penal, onde eu já falei, e nós temos o homicídio doloso no trânsito, portanto, com dolo eventual, que é o mais frequente que se pode fazer, né? Ou seja, a pessoa não se importou mesmo com a vida dos pedestres, dos demais condutores, e aí praticou racha em altíssima velocidade, ou conduta altamente imprudente, muitas vezes na contramão, ou qualquer outro tipo de exibicionismo no trânsito, sem se importar, andando na contramão, sem se importar sequer com quem vinha. E aí causou a morte de pessoas. Aí nós temos o homicídio doloso, a prática de racha como crime de perigo, é verdade, com uma pena menor, mas não na forma qualificada. Nós migramos para o Código Penal e associamos, além da prática de racha, o crime de homicídio doloso do artigo 121 do Código Penal, ok? Então, isso é crime. O racha foi o episódio do Isso é Crime de hoje. É um crime, sim. Ele pode ter associado a forma qualificada com a morte causada de forma culposa no CTB, mas também com a morte causada de forma dolosa, com dolo eventual, e aí nós migramos para o Código Penal brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o Esse é Crime de hoje, voltamos proximamente com mais episódios no canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada!